Fala aí, galerinha, estamos de volta com mais um vídeo de correções do Enem. Essa questão ela foi aplicada no sábado, dia 3 de dezembro, ou seja, a segunda aplicação do Enem. Esse ano, 2006, ele foi meio atípico, porque houve duas provas do Enem dividida. Um grupo fez a prova em novembro, outro grupo fez a prova no início de dezembro. Então essa é uma questão de história que vamos corrigir, foi aplicada lá na segunda aplicação. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a segunda aplicação da Enem relativa às questões de história, ok? Então, sem mais delongas, vamos nessa, vamos lá aqui o nosso quadro, dar aquela olhada, aquela analisada de que questão estamos falando. Bom, como vocês já sabem, vocês já viram o nosso vídeo, eu tenho o costume de não ler o texto oferecido pela questão primeiro. Eu leio aqui a pergunta em si, depois eu vou direto ao texto, já sabendo o que eu tenho que procurar. Ok? Combinado? Então vamos nessa. A explicação para alteração envolvendo o número de eleitores no período é A, ou seja, eu quero procurar no texto que explicação para alteração desse número, ou seja, o aumento ou diminuição do número de eleitores. Vamos ao texto agora, eu já sei o que eu vou procurar. Essa é a minha forma que eu utilizo para resolver as questões de história. Aliás, não só da história, eu já fiz o Enem, eu fui um vestibulando, e quando eu utilizei essa técnica para poder ganhar tempo e não precisar de ler mais de uma vez as questões. Ok? Prosseguindo, vamos ao texto. O número de votantes potenciais em 1872 era de 1.097.698, o que correspondia a 10,8% da população total. Esse número poderia chegar a 13% quando separamos os escravos dos demais indivíduos. Em 1886, 5 anos depois da Lei Saraiva ter sido aprovada, o número de cidadãos que poderiam ser qualificados eleitores era de apenas 117.022 eleitores, né? Isto é, 0,8% da população. Ou seja, menos de 1% da população poderia ser votado depois dessa lei entrar em vigor, Lei Saraiva. O que eu quero saber é o motivo dessa diminuição. Bom, vamos lá, gente. Esse Enem é um pouco diferente, é considerado por muitos profissionais da educação como um Enem mais conteudista. Por que eu digo isso? Por que as pessoas estão falando isso? Vamos dar um exemplo. Se eu precisasse resolver essa questão agora, se eu não soubesse direito que lei é essa, que lei Saraiva foi essa, o que veio nela, talvez eu não conseguiria responder. Talvez, mas o aluno safo, o aluno que estudou bem, o aluno que tem um conhecimento amplo, ele chegaria lá nas respostas e eliminaria muitas coisas, daria para responder. Mas aqui, por caráter de resolução, nós vamos dar uma desmiuçada um pouco nessa lei. Vamos falar um pouco da Lei Saraiva, vamos entendê-la melhor, ok? Vamos aqui para outra tela, vamos aqui para o nosso outro quadro e saber um pouco, alguns detalhes dessa Lei Saraiva. Ela foi promulgada em 9 de janeiro, correto, de 1881, ou seja, estamos falando do Brasil Império, do Segundo Reinado, lá de Dom Pedro II, lá no finalzinho do Segundo Reinado. Ela também tem uma grande curiosidade que ela foi considerada a primeira reforma eleitoral do Brasil, desde 1822. A nossa Constituição é de 1824. Desde esse período, desde essa Constituição, foi a primeira reforma eleitoral brasileira. Outra curiosidade, no ponto 2, é que a partir desse determinado momento dessa lei foi criado um documento que existe até hoje, a criação do título de eleitor. Talvez, pela criação do título de eleitor, temos aí no item 3 uma coisa muito importante que eu até coloquei numa cor diferenciada para que você preste atenção. Essa Lei Saraiva de 1881, ela tem uma coisa interessantíssima que é a proibição do voto de analfabetos. Agora vamos parar para pensar um pouco. Nós estamos falando do Brasil Império, do Brasil Segundo Reinado, de 1881, onde sequer existe escolas de direito para o Brasil afora. Saber ler para aquela sociedade, pode até parecer um absurdo que eu vou dizer aqui agora, mas para aquela sociedade não era algo tão importante. Saber ler não era tão importante. Saber trabalhar, fazer outras coisas, sim, era mais importante. Ou seja, tínhamos uma sociedade praticamente analfabeta.
menos de 1% da população, sabia ler e escrever. Ok? Então, a Lei Saraiva de 9 de janeiro de 1881 tem como seu caráter principal a proibição de votos de analfabeto. Logo, para você ser eleito, você tinha que o quê? Saber ler e saber escrever. Outra curiosidade é que a partir desse momento, todos os cargos eletivos do Império seriam escolhidos diretamente pelo aquele povo. Ele iria lá votar em todos os cargos eletivos. Obviamente não existia presidente, nós estamos falando de imperador. Não existia eleição para imperador, era hereditário, só para caráter de curiosidade. Bom, essa lei foi feita por esse carinha aí, José Antônio Saraiva. Talvez esse foi o nome da lei Saraiva. Por causa de José Antônio Saraiva, ele era um advogado, ele era ministro do Império, ele trabalhava para o Império. Ok? Então, vamos nas questões, aqui nas respostas, dar uma analisada. E você vai ver que talvez, se você não soubesse tantos detalhes sobre essa lei Saraiva, você mesmo assim conseguiria responder essa questão, obviamente, tendo um certo senso e conhecimento além desse Brasil Império, dessa lei. Há um conhecimento muito mais à frente historiográfico. Vamos lá? Letra A, criação da Justiça Eleitoral. Gente, a Justiça Eleitoral só foi criada em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Não tem nada a ver com o Brasil Império, com Dom Pedro II. Ok? Vou pular a letra B por caráter de logística. Vamos direto a C, pulando a B aqui, vamos para C. Ó, redução da renda nacional. Bom, vamos dar uma parada aqui e prestar atenção. A Constituição de 1824, aquela feita ou outorgada por Dom Pedro I, uma Constituição autoritária, ela foi feita, não só ela, mas a anterior, feita pelos deputados, e a que o Dom Pedro aceitou, elas tinham um caráter muito importante. Para você votar, você tinha que ter uma certa renda. Essa renda não era tão alta como se acha, porque era um caráter até plausível para o período. O Brasil, naquela época, era um dos países mais democráticos do momento. Tinham mais de 20% da população que poderiam votar, muito diferente do mundo afora, dos países afora. Então, talvez essa questão possa confundir muitas pessoas. Talvez o cara pense, bom, reduziu a renda nacional, as pessoas ficaram mais pobres, então não conseguiram votar, porque para votar ela precisava de ter uma determinada renda. Bom, mas essa lei vem para quebrar isso. A Lei Saraiva, de 1881, ela arranca a renda como quesito principal para você ser um eleitor e coloca o quê? Coloca você saber ler e escrever, a alfabetização, você ser alfabetizado, ok? Vamos para a letra D. Exclusão do voto feminino, também não. Exclusão do voto feminino. O voto feminino, ele só é válido, vou colocar aqui para você, o voto feminino, ele só passa a ser válido também em 1932, durante o governo de Vargas. Então não poderia dizer que durante o Império eu estaria excluindo o voto feminino. Pelo contrário, ele já era excluído naquela época. Então vamos lá. Letra E. Proibição do voto de cabresto. Proibição proibição, é proibir o voto de cabresto. Cara, claro que não. Claro que não. Voto de cabresto também nós estamos falando da República Velha. Durante a República Velha, a política dos coronéis, isso sim acarretou a utilização do voto de cabresto. Não tem nada a ver com o Brasil Império também. A única questão que sobra para nós é a letra B. Letra B, vou marcá-la. A exigência da alfabetização. Positivo. A Lei Saraiva de 1881, ela proíbe analfabetos de votarem. Ok? Por isso, a grande diminuição de menos de 1% das pessoas eletivas 5 anos depois dessa lei entrar em vigor. Ok? Porque, gente, como eu já disse, o Brasil era um país agrário, era um país que não tinha uma visão tão grande no âmbito da educação. Até hoje temos uma grande mazela sobre isso. E naquela época do Brasil Império, é só você parar para pensar um pouco dos nossos avós, dos nossos bisavós aí, quantos deles, o que era importante naquela época, saber trabalhar, uma mão de obra. Nunca foi tão valorizada a alfabetização aqui no Brasil. Ok? Hoje em dia até temos aí leis que determinem para que superamos esse déficit de analfabetos no Brasil, mas não, nessa época
é isso aí, galera. A quantidade de pessoas analfabetas no Brasil Império era impressionante. Então, a resposta correta, letra B de bola, exigência da alfabetização. Vamos prosseguir. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um abraço aí para você. Boa sorte no seu vestibular. Fica ligado aí que vou lançar outro vídeo com mais questões, com conteúdos também lá para janeiro, para que você possa se preparar para o Enem da melhor forma possível e o melhor de tudo de graça, ok? Um abraço para você, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal, deixa aquele like aí, se inscreva, ok? Deixa o alerta ali para você ver quando os vídeos saírem e fique na paz, valeu, fui!